pessoal, voltei agora para essa nossa segunda parte desse nosso curso de Fundamentos do Tarô. E eu quero convidar vocês para convidar outras pessoas para fazer esse curso também. Eu receio que tem muita gente aí que está aprendendo tarô por conta, que não tem assim uma orientação, e eu acho que esse curso aqui ele vai dar um direcionamento, vai dar um caminho para quem tiver aí à disposição de fazê-lo, tá? Gente, é o seguinte, vamos voltar aqui então agora para nossa aula número 2, né? E deixa eu passar aqui, reforçando aqui um pouquinho, né? Sobre o Arqueo, aquilo que eu já falei na última aula. Nós somos um centro holístico e temos atendimentos e também cursos em todas essas áreas aí, tá? Não vou ficar martelando isso aqui porque não é o nosso ensejo, né? Já expliquei tudo isso na outra aula. Quem sou eu? Bruno, tarólogo, professor de tarô, mestre de reiki, sou teólogo também, fiz aí alguns cursos de teologia, terapeuta Mahalila, psicanalista, espiritualista. Tenho feito um trabalho muito legal de gestão de projetos e gestão de mudanças com os meus consulentes. E vamos lá. A formação do tarô, eu já expliquei isso na última aula também, né? Que a gente está estruturando um programa de formação e esse programa ele tem a pretensão de ser um programa de profissionalização. Então, como é que a gente começa a entrar nesse programa? Através da minha primeira jornada, que é o curso onde vocês vão aprender o tarô por uma visão de arquétipo. Depois a gente vai ter a formação, que é para formar mesmo profissionais da área de tarô, os ambulatórios, que são como se fossem residências, e tem os workshops e cursos específicos aí também, que a gente vai divulgando lá pelo Instagram, tá? Sigam o meu Instagram. Bom, na aula passada a gente aprendeu o que é o tarô, os tipos de oráculos, os tipos de tarô existentes, as características dos arcanos maiores e as características dos arcanos menores. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho como é que isso se aplica. Para a gente começar a entender o tarô, a gente precisa entender um pouquinho do princípio da correspondência, que está dentro do conceito das 7 leis herméticas, e tem uma dessas leis que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. O que quer dizer tudo isso aqui? Isso aqui é o princípio que a gente tem que compreender quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autodescoberta, quando a gente fala de processos aonde a gente está trabalhando com o ser humano e com a essência do ser humano por si só. 7 leis herméticas são um conjunto de leis que está descrito num livro chamado Kybalion. Então, quem quer aprender tarô, quem quer se desenvolver nesse processo do tarô, tem que estudar o Kybalion, porque ele tem ali muita sabedoria e muitos conceitos. Eu não vou dar um curso de Kybalion aqui, porque não é nosso princípio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo no universo é correspondente. Todas as leis dos planos superiores se aplicam também aos planos inferiores. Então, o tarô, o tempo todo, a gente vai ficar trabalhando com correspondências. A gente vai ficar trabalhando com conceitos de analogia, né? Então, veja só essa imagem aqui. A gente tem a Terra ali sendo um esquema da Terra, né, sendo representado por um abacate, como se fosse a crosta da Terra, a casca, o manto da Terra, o caroço e assim sucessivamente, né? O manto, quer dizer, a popa, e depois o centro da Terra, o núcleo com o caroço. Então a gente tem essa representação correspondente em tudo, né? Então a gente sempre vai ter que olhar para as cartas do tarô como se fossem padrões, e daqueles padrões a gente extrai um significado por correspondência, tá? Como é que a gente faz para escolher um bom deck? Só para a gente entender um pouquinho aqui. Então, assim, eu recomendo que vocês comprem o tarô de Waite ou um tarô moderno, que pode ser o Universal de Waite, o tarô de Waite. Tem várias vertentes desse tarô de Waite. Por quê? Porque esse tarô ele contém um simbolismo mais adequado para nosso dia a dia. Ele está mais próximo da nossa conversa, né? do nosso linguajar e da nossa vida cotidiana. Só que assim, também tem uma outra coisa, que é o quê? Vocês precisam analisar esse deck e ver o que essas cartas lhe trazem. Se elas lhe trazem coisas boas ou coisas ruins, se as imagens são agradáveis ou desagradáveis para você. Pensa um pouquinho, se você for tirar esse tarô para alguém que é teu conhecido, teu amigo, será que você vai chocá-lo ou não, né?
E se você acha o baralho bonito, porque se ele não for bonito, a gente também não vai conseguir ter aí um carinho por ele, né? É muito importante essas análises, e eu explico o porquê. Porque eu passei por isso. Eu comprei, o meu primeiro tarô foi um tarô que eu comprei errado. O segundo tarô, ele tinha umas imagens um tanto quanto diferentes, né? E a gente precisa estar bem atento nesse sentido, tá? E para a gente ser um tarólogo, o que a gente precisa, né? Então a gente precisa saber fazer boas perguntas, né? A gente precisa saber analisar a motivação dessa pergunta. A gente precisa identificar qual é o tipo de resposta que esse consulente precisa, se é uma resposta curta, detalhada, uma resposta mais filosófica. Identificar qual é o melhor método para responder essa pergunta e qual é o tipo de resposta que ele tem como resposta esperada, e o método tem que responder tudo isso também. Saber usar o método de maneira adequada. Cada carta representa alguma coisa, cada casa vai ter uma representação simbólica, né? E como essas cartas se relacionam entre si e quais aspectos daquela carta tem que ser lida naquela determinada posição, para aquele tipo de pergunta, naquele determinado momento. E também saber exatamente o que cada arcano quer dizer dentro daquele método. Então, às vezes, a gente tem um método onde a gente tem que entender que o arcano está vibrando uma mensagem psicoemocional. Num outro método, ele está vibrando uma mensagem do campo material. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai abranger esses conhecimentos e direcionar esses conhecimentos, tá? E depois, por último, não menos importante, mas por último, ser um pouco intuitivo. Tem que deixar também a tua intuição fluir, tem que olhar para a carta, tentar entender ali o que aquela carta está querendo dizer, como é que o que aquilo representa para você em si, né? Para você poder conseguir fazer uma boa leitura. Bom, agora a gente vai começar a falar já dos arcanos, tá? Então aqui a gente tem o começo, que é o primeiro arcano que aparece, que é a carta número 0, que é a carta do louco, né? Tem uma frase da Marie-Louise von Fran, que eu gosto muito, que diz assim: o bolo simboliza a autenticidade e a integridade da personalidade. Elas são mais importantes do que a inteligência e que o autocontrole. Através dela, ele é sempre salvo nos contos de fada, né? Então, perceba que o louco, ele é a representação da nossa essência, de nós verdadeiramente como somos, sem nenhuma máscara. Aqui a gente fala de começo, a gente fala de inocência, a gente fala de aventura, e aí, por ele ser uma pessoa que não está muito preocupada, né, com os conceitos, com as regras, também fala-se de irresponsabilidade. Então, observem que a carta do louco é o ser humano na sua nudez, né, vamos colocar assim, sem nenhum tipo de máscara, de nenhum tipo de preconceito. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Então ele tem esse conceito de ficar te chocando, né? Entre as coisas que são boas, as coisas que são ruins, as coisas que impulsionam, as coisas que restringem, e esse choque gera um certo caos. Então o louco é uma carta que representa um caos. Depois nós temos a carta do mago, onde a gente vê aqui o conceito de criatividade, de inteligência, de poder pessoal. O mago tem o Arturo Graf, que descreve, né? Quem se tornou mestre em uma arte não precisa mais de regras. Então, o mago, ele tem essa coisa de ser a representação desse louco com a criação das regras por ele mesmo. O mago, se eu fosse representá-lo, uma expressão seria o princípio ativo da criação. Ele cria as coisas, ele manifesta as coisas no mundo das ideias através do seu princípio ativo, da sua proatividade. Aí nós temos a alta sacerdotisa. E a alta sacerdotisa, ou a papisa, ela fala sobre intuição, planejamento, sobre segredos, né? Passividade, entre outras coisas. E aqui a gente tem a frase do Zakharovsky, que diz o seguinte: somente o fraco arma-se com a dureza. A verdadeira força pode permitir tolerância, compreensão e bondade. Por quê? Porque a alta sacerdotisa é uma carta de austeridade, é uma carta de dureza, de princípios muito duros. É uma carta que vai remeter sempre ao princípio da criação de forma passiva. Então ela pega aquelas regras que o mago criou
e ela transforma isso num processo de reflexão, de análise de risco. Então ela sempre vai ser mais austera, mais dura, mais severa, né? Aí nós temos a imperatriz. E a imperatriz, ela representa o conceito da geração, da gravidez mesmo, de você gerar frutos. E aqui a gente fala de prosperidade, realização, sensualidade. E aqui a gente tem uma frase do Einstein que diz: não devemos contemplar o cosmos através dos olhos de um especialista em racionamento. A abundância esbanjadora faz parte desde sempre da essência da natureza. Ou seja, né, a gente não pode criar e conceber as nossas coisas com base nas restrições. E a imperatriz, ela faz muito bem isso. Ela gera porque ela quer gerar. Ela cria porque ela quer criar. Independente se vai ter lá na frente algum problema ou não, ela faz. A máxima aqui é: o ótimo é inimigo do bom. Então você não precisa esperar estar tudo bonitinho para fazer alguma coisa. Você pode já ir realizando isso da forma como você, com as ferramentas, com aquilo que você já tem. A imperatriz também remete a Gaia, a mãe natureza, que é aquela que nutre, mas também pune. Então ela também pode ser um tanto quanto severa dentro desse contexto da sua geração. O imperador. O imperador já é a representação do controle. Então a gente fala de controle, rigidez e paternalismo, né? Não é o começar que será recompensado, mas sim, única e exclusivamente, o preservar. A carta do imperador fala sobre preservar, sobre conservar, sobre manter o status quo. É uma carta que diz a respeito de pegar aquilo que o mago criou, aquilo que a sacerdotisa, de certa forma, revisou, analisou, intuiu, fez um processo ali de reflexão sobre, pegar esses dois pontos que foram criados e manifestados pela imperatriz e conservá-los da melhor forma possível. Então a gente pode entender que essas 4 cartas, elas se relacionam dentro de um contexto de vontade do consulente. Então vamos fazer aqui uma brincadeira, né? Aqui a gente vê um fluxo energético que começa no mago e vai terminar lá no imperador, tá? Se a gente pegar o mago como o princípio criativo ativo e a imperatriz como o princípio, a sacerdotisa como o princípio criativo passivo, a gente vai ter a representação do sagrado masculino e a representação do sagrado feminino dentro de um contexto criativo. Quando a gente pega a imperatriz e o imperador, a gente vê essas duas figuras, só que de uma forma terrena, né? A imperatriz representando o sagrado masculino terreno e o imperador representando o sagrado feminino terreno. Aonde a gente vai ter, dentro da imperatriz, as construções, as realizações, as materializações, e no imperador a gente vai ter as restrições, os controles e a forma de gerir tudo isso para conservar o status quo. Quando a gente olha dentro do contexto do mago, a gente tem a criatividade, a gente tem a expansão, a gente tem os pensamentos positivos. Quando a gente olha na sacerdotisa, a gente tem as restrições, a análise de riscos, os planejamentos, os pensamentos negativos. Então vejam que o mago e a imperatriz, eles expandem essa energia do louco, que vem do louco, essa energia, né? É uma energia disforme, sem muita coerência, muito caótica. Eles pegam essas duas energias e eles expandem isso num processo evolutivo. Enquanto a sacerdotisa e o imperador, eles restringem essa energia também para garantir um processo evolutivo. E aí a gente tem assim, quanto mais próximo aqui da posição número 1, né? Dessa posição aqui, ó. Quanto mais próximo dessa posição, maior o fluxo energético, maior a atenção, maior a energia despendida pelo consulente aqui dentro. Quanto mais para frente, menor essa energia, ela vai se dissipando e vai ficando aqui com os arcanos, né? Então aqui a gente tem na primeira posição a energia do pensar, do criar e do idealizar, representada pelo mago. Na segunda posição, a energia do refletir, do planejar e do sentir, representada pela alta sacerdotisa. No terceiro plano, a gente vai ter a energia do fazer, do gerar e do realizar, representado pela imperatriz. E no quarto plano, a gente vai ter a energia do imperador, que representa controlar, medir e restringir, que é representada pelo imperador. Quanto mais para cá, maior potência energética, maior intensidade e maior atenção.
Quanto mais para cá, para o fim, menor potência energética, menor intensidade e menor atenção. Bruno, mas o que é isso? Isso aqui é um método que eu vou ensinar para vocês agora. Que consegue analisar o fluxo energético de alguma situação na nossa vida. Então, por exemplo, eu falo assim, eu quero saber como é que está o meu fluxo energético em relação a uma viagem que eu vou fazer. Eu embaralho esses 4 arcanos apenas, então só os 4 arcanos. Você vai embaralhar e vai tirar os arcanos na sequência, 1, 2, 3 e 4. Se eles saírem como mago, sacerdotisa, imperatriz e imperador, representa que você está caminhando de uma forma adequada neste teu projeto, neste teu plano, nessa tua intenção. Então, por exemplo, mostra que você definiu bem o papel que você quer exercer nessa jornada, mostra que você refletiu sobre esse papel e sobre quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais são os riscos, mostra que você já está tomando algumas iniciativas ou ainda vai tomar essas iniciativas no momento adequado, e mostra que você vai controlar e gerir tudo isso também no momento adequado. Então veja que segue uma sequência aqui, que seria a correta sequência de intenção, de você utilizar a sua energia criativa para manifestar algo no plano físico. Vamos seguir aqui só para vocês entenderem. Então veja só, eu tirei aqui as 4 cartas, né? E aí elas podem sair de várias formas. Então, ó, vamos lá, saiu assim, ó, o mago, o imperador, a imperatriz e a sacerdotisa. Aqui a gente vê que o fluxo ideal da ação seria, né? O mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. Então não saiu o fluxo ideal da ação, mas saiu a ideia, o controle, a reflexão e a geração, né? O que mostra aqui? Mostra o seguinte, eu tive uma ideia, só que eu já quero controlar essa ideia por alguma questão minha. Pode ser um medo, uma crença limitante, um conservadorismo. E aí, por conta disso, eu restringo a minha criação. Eu restringo a imperatriz com o imperador. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia que é, sei lá, quero construir uma casa. Mas eu sou muito conservador, muito rígido e muito perfeccionista. E eu tenho muito medo. Então, eu vou escolher que essa casa vai ter só 2 cômodos. Eu já restringi a minha construção. E aí só pode ter 2 cômodos. Então a imperatriz fica limitada para criar. Ela fica presa e ela não acaba gerando o quê? Algo com uma restrição aqui provocada pelo medo. E a sacerdotisa no final mostra que essa restrição ainda traz uma frustração. Okay? Vamos ver aqui, ó. Saiu a sacerdotisa na primeira posição, o mago na segunda, a imperatriz na terceira e o imperador na quarta. Então a gente tem reflexão, ideia, geração e controle. O resultado aqui é uma provável procrastinação. Por quê? Porque a sacerdotisa na primeira posição, ela fica falando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha, isso aqui não vai dar certo, olha, vamos refletir sobre, vamos parar um pouco, vamos respirar fundo e esperar o que nós vamos fazer. Só que eu ainda não criei. Então eu não tive a ideia. Então como é que eu vou pensar sobre algo que eu ainda não criei? Então isso acaba fazendo o quê? Uma atividade de procrastinação. Veja que a imperatriz está muito longe da sacerdotisa, né? Então ela acaba não realizando. Aí nós temos a inversão aqui, ó. Imperatriz, mago, sacerdotisa e imperador. Essa posição aqui, ela vai trazer para a gente a seguinte mensagem. Geração, ideia, reflexão e controle. Eu inverti a imperatriz com a sacerdotisa. E é uma coisa importante, a imperatriz está na primeira casa, então ela está recebendo toda aquela carga energética que vem do louco, mostrando que eu estou metendo o pé pelas mãos. Eu estou me antecipando a fazer as coisas e eu faço algo que eu nem idealizei, muito menos refleti. Então veja que aqui gera frustração também. Por quê? Porque eu estou fazendo algo, mas eu ainda não sei o que é e nem para que serve, né? Então é importante a gente entender que aqui vai ter vai trabalhar muito na tentativa e erro essa pessoa, né? E aí vamos para o último aqui desse slide, que é o imperador, o mago, a sacerdotisa e a imperatriz. Eu tenho controle, ideia fixa, reflexão e geração. E aí o imperador na primeira casa, ele fala que o medo de perder, o medo de tentar manter o status quo restringe a criação do mago. E aí eu crio baseado no quê? Baseado naquele meu medo de perder. É como se eu tivesse que fazer um projeto, eu quero comprar um carro, e aí eu falo, eu quero uma Tucson, né? Tô dando um exemplo aqui.
Só que o meu imperador aqui na frente, ele fala, você não tem dinheiro para comprar uma Tucson. Então você não vai comprar uma Tucson. Então eu nem penso na Tucson, que é o meu desejo, que é o meu sonho. Eu vou comprar um Fusquinha. Então eu já penso já direto no Fusquinha. Então muitas pessoas acabam ficando paradas na vida porque elas não conseguem conceber estarem num nível, num patamar superior, por conta do medo. O medo que restringe aqui, o medo, essa restrição, né? Bom, gente, é isso. Então eu espero que vocês façam esse exercício aí, testem. Se vocês tiverem dúvida, deixe o seu comentário. A gente vai, aqui no vídeo, a gente vai analisar também se conseguir responder todo mundo, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.